Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia temos a alegria de meditar o Evangelho de Mateus no capítulo 12, nos primeiros versículos de 1 a 8. E este Evangelho nos convida a refletir sobre o descanso dominical. Ainda é claro que Jesus falando da sua realidade como bom judeu do sábado, para nós católicos, por conta da ressurreição de Jesus, pois o domingo. E ensina-nos que não é um mero cumprimento de normas legais, mas estas regras estão como que subordinadas a um preceito muito maior. Elas visam exatamente honrar a Deus. E os fariseus enfrentam nesse relato do Evangelho uma questão exatamente sobre uma legislação muito rigorista acerca do dia do sábado. Jesus, por sua vez, pela sua própria autoridade divina, transmite a interpretação definitiva desta lei. Claro, Deus quis que o sábado fosse santificado com respeito. Deus o instituiu e ordenou que o povo se abstivesse de trabalhar. Tudo isso nós sabemos. Mas com o passar do tempo, essas normas foram se complicando e o preceito que foi dado por Deus se tornou num conjunto de normas rígidas. E pelo menos 40 trabalhos eram proibidos em dia de sábado. E nosso Senhor, percebendo a rigidez daquela estrutura, vai ensinar o verdadeiro sentido do sábado. Honrar a Deus num dia dedicado ao Senhor, para nos recordar que a nossa vida pertence e está dirigida a Deus. Para ilustrar este ensinamento, Jesus fala do rei Davi, que teve fome, que comeu os pães da proposição no templo em dia de sábado. Também nos faz assim pensar que, por meio deste exemplo, quando estamos com fome, sede, sonolentos, temos dificuldade de concentrar a nossa mente em Deus, devemos lembrar então do Senhor exatamente, para poder assim santificar melhor aquela dificuldade. E isso os cristãos, de modo geral, seguindo essa tradição dos judeus, seguem também cumprindo no sábado, aliás, no domingo, o que para o judeu era o sábado, para nós domingo, o dia do Senhor. E por isso, claro, aquilo que se fala do sábado para um católico, entenda-se domingo, dia em que devemos respeitar o descanso dominical, recordando a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Há uma frase muito bonita do Papa Francisco, quando falando sobre o domingo, ele faz recordar que o domingo, diz o Papa, não é o dia para anular os outros dias, mas para os recordar, para bendizer e fazer as pazes com a vida. A vida, diz o Papa Francisco, é preciosa. Não é fácil, às vezes até é dolorosa, mas é preciosa. E por isso, descansar significa mais do que tudo como que fazer uma represa, acumular forças, repensar ideias, planos, em poucas palavras, mudar de ocupação para realmente, quando voltarmos com um novo brio, com um novo olhar, com um novo ânimo aos afazeres habituais, aos afazeres do dia a dia da nossa semana. Precisamos descansar, sim, para voltar a nossa cabeça e o nosso coração àquilo que é mais importante, amar a Deus e amá-lo em cada dia. E por isso Jesus repreende os fariseus
porque os seus corações estavam desviados do verdadeiro propósito do descanso, que é exatamente honrar a Deus. Mas viviam para cumprir uma série de normas e assim desviavam o preceito para si mesmos. Nós também queremos agradar a Deus e que pedimos que Ele seja o centro das nossas vidas. Que o nosso domingo seja então sempre mais dirigido para Deus, a quem realmente pode nos fazer verdadeiramente felizes. E assim, que esta leitura, que este evangelho, esta oração, esta meditação, nos ajude a recordar que devemos colocar Deus no centro de todos os nossos afazeres cotidianos e convém muito que tiremos um dia da semana para pensar nisso de um modo ainda mais atento. Deus te abençoe com um excelente dia.